É isso aí, galera, ano novo chegando e a gente vai fazer um top 5 softwares open source que eu usei bastante em 2025. Esse vídeo ele vai ser modo Nutella. Como assim modo Nutella? Softwares mais Nutella, né? E a gente vai fazer um top 5 também em outro vídeo, que é ferramentas mais raiz aí, que eu utilizo mais via CLI, etc. Tá bom? Então vamos para o primeiro cara aqui. Bom, número 1, Podman. Esse foi realmente um cara que em 2025 eu usei bastante, tá? Esse software aí. O Podman é uma alternativa direta e muito melhor, tá? Em questão de segurança, principalmente ao Docker. Então, ao Docker eu vim utilizando até o início de 2025, após ter conhecido o Podman, tá? Antes disso eu não conhecia o Podman, eu passei a utilizar ele diariamente. Principalmente porque eu estava utilizando o Fedora Silverblue nesse ano, então eu conheci o Podman através do Fedora Silverblue. Então o Podman ele tem bastante coisas interessantes, como uma inicialização muito mais rápida, ele é daemonless, ou seja, ele não tem um daemon, né, como o Docker, por exemplo, em execução. Então ele é sem daemon, isso que é o mais interessante e legal. Ele também não trabalha de uma forma default com root, então, ou seja, não é como o Docker, quando a gente sobe um container ele vem com root, ele vem já sem o root, né? Então depois dá para habilitar, etc, mas ele vem sem root por default, então ele é bem mais seguro nessa questão também. E ele é uma alternativa muito mais leve, principalmente por causa do daemon e entre outras questões, mas ele é bem mais leve aí que o Docker, tá bom? Então eu não vejo a necessidade nenhuma de 2025, principalmente 2026 agora, a gente estar utilizando o Docker e sim o próprio Podman, porque ele tem compatibilidade quase que 100% com o Docker. Então, se eu pegar e tenho ali um Dockerfile, por exemplo, ou até mesmo um Docker Compose, eu tenho o Podman Compose, eu posso fazer a mesma coisa, tá? Mesma sintaxe, tudo certinho, e eu posso usar o Podman como uma alternativa bem melhorada. Número 2, esse aqui é complicado, Gnome Box. Eu vinha sempre utilizando o Qmove e a CLI, usei muito, VirtualBox também utilizei por muitos anos, e utilizo ainda o Virt Manager. Porém, ao utilizar, tá, começar a utilizar o Gnome, a interface Gnome, na minha área de trabalho para trabalhar, tá, porque eu tenho um workflow muito melhor com o Gnome, eu acabei conhecendo o Gnome Box também, tá, esse ano aí. O Gnome Box ele é uma alternativa perfeita aí a qualquer virtualizador. Claro, coisas mais leves, né? Então você não consegue, até consegue, mas de uma forma simples, não editar, por exemplo, a fazer do NAT para o Bridge, né? Ter a virtualização, ele tem uma própria rede ali, por exemplo, para você acessar fora. Então, esses casos assim, que é mais um pouco mais complexo, é muito melhor usar o próprio Virt Manager diretamente. Mas coisas básicas, para fazer virtualização sei lá, eu quero ver ali como é o Ubuntu, eu quero ver como é o Linux Mint, com a interface, sei lá, um Pop! OS. Então ele é perfeito para fazer isso, ele é muito leve e fica muito bem integrado com o Gnome. Jeff, eu preciso ter o Gnome? Não, você pode ter o KDE-Plasma ali, tá tranquilo, bem suave nessa parte. Tá? O XFCE, enfim, você pode usar o Gnome Box em qualquer uma dessas interfaces. Então ele é uma boa alternativa ao nosso amigo Virt Manager, alternativa mais leve, obviamente. Número 3, Flatpak. O Flatpak eu sempre bati na tecla, cara, que ele era ruim, tá? Mas conforme os anos foram passando, ele foi melhorando em muitos quesitos. Então ele trabalha de uma forma, para quem não sabe, com os aplicativos totalmente isolados. Ele foi criado para ser descentralizado os repositórios também. Então ele é bem legal, tá bom? E eu passei a utilizar com muita frequência em 2025. Então eu tenho um kit perfeito aqui na minha máquina, por exemplo. Eu uso o Debian Stable, usando Flatpak, né, nos softwares do dia a dia. Então eu tenho uma distribuição que ela é muito estável e tenho os últimos aplicativos, as últimas versões através do Flatpak. Então eu venho utilizando em 2025 bastante Flatpak, tá? Então ele tem alguns probleminhas ainda, tá? Principalmente com temas, esse tipo de coisa, mas ele roda muito tranquilo na minha máquina aqui e eu não tenho nada a reclamar hoje em dia. Então ele também é bem portável entre as distribuições, você está no Debian, está no Slackware, está no Gentoo, ou qualquer outro tipo de distribuição, ele é bem mais portável, né? Não tem essa questão de geração de pacotes envolvidos, nem nada do tipo, você só precisa ter o Flatpak instalado e o FlatHub ou qualquer outro repositório. Aí ele funciona muito bem. E os principais projetos que a gente tem hoje no mercado, tá, eles estão
batendo muito em cima do Flatpak. Então você pode ver que em um app Images até tem um ou outro software, mas o Flatpak está sendo muito mais usado, né, por essas empresas. Então, cara, é muito interessante, não tem essa questão de conflito de dependência. É óbvio que pesa um pouco ali na questão de tamanho, né, do aplicativo, mas hoje em dia, convenhamos, né, espaço em disco não é nenhum tipo de problema, até porque é muito barato, né, o espaço em disco. Então, qualquer pessoa hoje tem 1 TB ali, um HD de 1 TB, um SSD, tranquilamente, porque o espaço em disco está muito barato. Então, eu até prefiro trabalhar hoje em dia com Flatpak, tá? Hoje em dia, eu não abriria tanta mão no Flatpak. Já ficou mais Nutella? Esse vídeo é modo Nutella mesmo. E um cara que é o melhor dessa lista é o meu curso ao vivo Linux Bulletin na Prática, defesa real de servidores em produção. Pessoal, está no lote 2, ele é limitado, ele já está indo para o lote 3, o preço vai subir, então corre lá, compra, adquira, para ter acesso a essas aulas que vão ter início dia 27 de janeiro de 2026. Aulas ao vivo, terça-feira, né? E aulas gravadas às sextas-feiras. Então tem bastante coisa, você vai aprender a realmente pôr a mão na massa e fazer o hardening no servidor. Deixar o servidor totalmente seguro, tá? Um servidor Linux. Você vai aprender todos os macetes, tudo que eu uso aí para os meus clientes, né? Na Safe Armor. Então tudo que eu uso nos meus clientes eu vou passar para vocês. Então vai ser bem legal esse curso. É um curso que eu estou botando bastante fé. Já está, como eu falei, no módulo 2, a gente teve bastante aquisição desse curso. Então eu espero aí também você como um aluno. Link está na descrição ou slackjeff.com.br, você vai ter um banner, clica lá e se inscreve. Fechou? Jeff, estou sem dinheiro agora, vai no cartão de crédito, cara, parceladão lá. É nóis, vamos continuar a lista aí. Número 4, DistroBox. Outro cara que eu conheci em 2024, né, ano passado. Comecei a utilizar mais em 2025, justamente também por causa do Fedora Silverblue. Então o DistroBox ele consegue executar várias distribuições em containers, tá? Ele usa ali por trás os panos, o Docker, etc. E o Podman também a gente consegue usar, mas ele é muito interessante essa parte, tá, pessoal? Porque a gente pode pegar, por exemplo, a gente tá com uma máquina Fedora, um exemplo, ou Gentoo, e a gente consegue subir, por exemplo, um Deb ali num container para fazer um teste, para desenvolver alguma coisa. Aí você desenvolve ali naquele container, depois você exclui o container e a sua máquina não sujou. Então isso que é interessante, trabalhar com containers, principalmente com o DistroBox. Ele é muito leve, ele é bem rápido e vai manter sempre o seu sistema limpo. Ah, Jeff, eu trabalho com Python, a gente sabe que tem muita dependência, né? PHP, alguma coisa assim do tipo. Então você sobe um container, cara, com todo o ambiente que você precisa, com o DistroBox, com a sua distribuição, os softwares que você precisa ter instalados, fazendo ali um forward na porta, tipo 80 para 8080, alguma coisa assim, e aí você consegue desenvolvendo tranquilamente com o seu IDE favorito. Então o DistroBox hoje também faz parte do meu kit, principalmente hoje porque eu estou trabalhando mais como DevOps, né? Cultura que não é mais cultura, agora é um cargo, né? Mas eu estou trabalhando muito com DevOps, então preciso ter esse kit de ferramentas que é muito interessante também até para o próprio mercado. E o número 5, cara, esse cara foi complicado pôr nessa lista. Eu pensei bastante, mas convenhamos, eu venho utilizando ele diariamente, então ele tem que estar nessa lista aqui, tá? Tem outros softwares, mas esse precisa estar nessa lista, que é o VS Code. O que é o VS Code, Jeff? É o VS Code sem telemetria. O VS Code, ele tem ali a parte que ele é open source, e o VS Code também. Só que o VS Code é uma versão que ele vem sem nenhum tipo de telemetria da Microsoft. Então, ele é um editor muito poderoso, cheio de extensões que você pode utilizar. Então, eu trabalho com Bash, Python, Perl, PHP. Eu quero trabalhar, obviamente, com container Docker. Tem lá uma extensão para melhorar todo o fluxo de trabalho. Jeff, eu tenho um site via SSH, que não é mais interessante fazer isso, não é seguro, mas eu quero pegar meu IDE, conectar lá e editar os arquivos direto da VPS, do servidor, etc. Você consegue, você tem plugins para isso. Você tem ali o Copilot, por exemplo, ou qualquer outra IA para te ajudar a fazer a codificação. Ele é multiplataforma, trabalha com Linux, Windows, Mac. É um padrão hoje em dia do mercado, o VS Code, tá? Mas em questão de desenvolvimento, mas o VS Code é a mesma coisa, só que não tem a telemetria. Então eu prefiro usar o VS Code 1. Tá? O VS Code também tem lá no FlatHub, é um software bem interessante. Então pro meu kit de trabalho, como eu falei, eu trabalho com JSON, trabalho muito com Bash,
com Docker, hoje em dia mais Podman, né? Então tudo isso tem sim uma extensão e o fluxo de trabalho é muito tranquilo, né? Você ir trabalhando ali. E tem muitas sessões, tá? Muitas sessões. Uma das sessões que eu uso, como você está vendo na tela aí, é o próprio To-Do ali, que ele vai listando para mim os aplicativos que eu botei de To-Do, ou Fix-Me, que eu preciso depois corrigir. Tem já o Git integrado, então eu não preciso abrir um terminal, fazer o Git, ele já vem integrado, aí eu já dou um merge, e já vou fazendo todo esse processo, cara. Então é muito interessante trabalhar com o VS Code. Eu já falei anos atrás que ideia é ruim. Para quem está começando na programação é ruim, porque você acaba não aprendendo tanto. Eu prefiro usar um Nano da vida, ou um Vim, tá secão para aprender a programar. Mas quem já tem anos de experiência, já tenho 20 anos de experiência com Linux, né? Então para mim só automatiza a minha vida. Hoje em dia, com 4 filhos, né? Eu não tenho muito tempo, cara. Então eu preciso ter trabalho, tem filhos e família. Então a gente precisa automatizar o máximo de coisas também para dar tempo para a família, né? Porque tempo é aquela história, tempo não volta. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa lista. Bota aí no comentário. Eu te vejo aí no próximo vídeo, que vai ser ainda esse ano. Abração e até mais.